Vamos agora conhecer a história da Paula, que além de ter seus pais separados, teve que se separar dos irmãos também. Assista. Na época que os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. E foi uma época muito difícil, porque eu era uma criança, eu não entendia muitas coisas, né? E conforme a minha mãe falou que ela ia embora de casa, eu não achei que era verdade, né? Eu simplesmente assim queria ir com ela. Ela contratou uma pessoa, né, para estar levando as coisas de casa, né? E na hora eu me apavorei e já fui entrando com ela dentro do transporte. E ela me disse que eu não ia ir, que não era possível estar indo com ela, que eu ficaria com meu pai. E assim, eu me desesperei, comecei a chorar, comecei a entrar em pânico, tiveram que me segurar, né? Porque assim, eu não entendia por que ela estava fazendo aquilo. E ela foi embora, ela levou só os meus irmãos, né? E deixou as meninas com meu pai. Sempre ele falava que eu ia ficar com ele. Ele falou que se minha mãe um dia saísse de casa, que as meninas ficariam com ele. Então minha mãe foi levando aquilo cada vez mais sério, né? Ele nunca acreditou que ela ia ter coragem de fazer isso, né? E assim, um dia minha mãe, ela cumpriu a promessa dela. O meu pai chegou a brigar com a minha irmã, e aí foi uma discussão feia. Meu pai chegou a enforcar a minha irmã, né? Teve uma luta corporal por uma simples coisa que ela falou. E aí meu pai, não gostando, tentou enforcar ela pegou um objeto que estava, né, no chão, tacou na cabeça dele, foi uma parzinha e abriu a cabeça dele, e aí daquilo já não deu certo. Nisso, assim, eu comecei a chorar, a gritar, né, porque eu via que meu pai, sendo homem, ele poderia matar ela, né. E assim, eu fiquei aí começou assim, eu ficar uma criança mais acanhada, mais tímida, mais recolhida, assim, sabe? Eu comecei a me fechar no meu mundo, assim. E aí, mas eu não demonstrava, eu ficava no meu canto, né? Assim, eu ficava com medo, eu tinha medo deles se separarem mesmo, e eu não sabia o que ia acontecer comigo. Você tinha que idade quando eles se separaram? 6 anos. 6 anos de idade. Isso. Você falou muito ali de um medo, de não saber o que estava acontecendo, mas você percebia que alguma coisa não estava legal. Quais eram as suas memórias, quais são as suas memórias desse período de insegurança, de sentir assim medo do que estava acontecendo em casa? Então, o meu pai, assim, ele gostava muito de dizer que se minha mãe não fizesse o que ele queria, se minha mãe não fosse uma boa esposa, ele sempre falava que queria arranjar uma outra esposa. Sempre ele fazia esses comentários. Comentários muito infelizes, por sinal. Isso. Né? E que se tornam uma profecia, né? Que se tornou uma profecia. Sim. E assim, eu, na verdade, como era muito apegada com ele, eu falava, isso mesmo, pai, eu apoiava ele, né, que eu não entendia. Ele falava assim muito que a gente ia viajar, que a gente ia ter uma vida boa, que a gente ia morar na praia, levar essa esposa. Só que assim, na minha fantasia de criança, ia ser um mundo melhor. E eu achava assim que a minha mãe era uma mãe ruim, né? E meu pai, assim, era tudo, era o meu céu. Ele ia me dar uma vida muito melhor que a minha mãe. Então não me importava, assim. Eu vim entender quando realmente, assim, eu percebi que meu pai começou a falar palavras que já começou a deixar minha mãe triste, assim. Eu fui percebendo que não estava legal. Quer dizer, você depois veio a entender que o problema era mesmo a sua mãe ou era o seu pai que ficava queimando o filme da sua mãe? Era o meu pai. Quer dizer, é claro, eu não estou condenando aqui o seu pai, porque cada um tem o seu conjunto de problemas, mas falando apenas desse ponto que você falou, é muito covarde de uma pessoa usar uma criança, né, para colocar essa criança contra o parceiro com quem ele tem um relacionamento, né, contra o próprio pai ou a própria mãe. Isso é covarde, isso é manipulação, isso apenas reflete o interior da pessoa que, com certeza, seu pai não estava bem com ele mesmo para poder fazer esse tipo de coisa. Mas eu falo isso não para atacar o seu pai, mas para o benefício de quem está assistindo em casa, que talvez esteja fazendo isso, essa alienação parental, né, que faz o pai, faz o filho não gostar do outro pai. Agora, Paula, você chegou a sentir mágoa da sua mãe quando ela te deixou com seu pai? Sim. Ela só chamou e falou, Paulo, ó,
a mãe tá indo embora, você vai ficar com seu pai, tchau, beijou e foi embora. Então eu entrei em desespero, assim, aquilo me gerou uma mágoa muito grande que eu não suportava ver minha mãe. Você deve ter se sentido, com certeza, rejeitada, né? Sim, muito. Aí que eu comecei a ficar muito frustrada mesmo, né?